Boa tarde, meu nome é Graziela, sou diretora da Escola Lumiar Internacional e estou aqui para contar um pouquinho para vocês hoje sobre a metodologia. Não tenho muito tempo, então espero conseguir aí nesses 5, 10 minutos contagiar um pouquinho vocês com essa metodologia tão especial. Então, a Lumiar há 15 anos trabalha focada no desenvolvimento de competências e habilidades dos estudantes. Para isso, nós temos algumas práticas, os nossos pilares, e eu escolhi alguns para comentar com vocês. A gente trabalha com um currículo em mosaico. O que seria um currículo em mosaico? Imaginem que todas as nossas competências e habilidades estivessem representadas por uma pecinha, e todas essas peças juntas formassem um grande mosaico. Cada vez que um estudante desenvolve alguma habilidade, essa pecinha muda de cor. Não tem como a gente pré-estabelecer, como os estudantes vão desenvolver, em que ordem eles vão desenvolver habilidades e competências. Então, esse mosaico ele é único para cada estudante. Cada um vai ter um desenho individual. Para o desenvolvimento dessas habilidades e competências, a gente trabalha com projetos transdisciplinares. E para o planejamento desses projetos, a gente tem a colaboração de tutores, que são educadores, licenciados ou pedagogos, que têm como função, primeiramente, entender quais são os verdadeiros interesses desses estudantes. Além de entender esses verdadeiros interesses, então, para trazer esses conteúdos, eles têm que trazer novas referências, coisas que tenham a ver com esses interesses, mas que eles não conheçam, para que eles possam, então, conhecer, dando conta, assim, de entrar em contato com os conteúdos necessários para que eles se desenvolvam. Uma outra necessidade do tutor é avaliar, perceber quais são as verdadeiras habilidades que aquele indivíduo ou aquele grupo já tem condições de desenvolver. Nós temos também a participação de mestres, que são pessoas de diferentes áreas profissional e que trazem, então, suas paixões por essas áreas. Podem ser médicos, podem ser designers, chefe de cozinha, entre outras possibilidades. E que elas trazem, então, essa paixão, mas também, como referência, outras competências. Competências que não sejam aquelas que, normalmente, um professor tem desenvolvida. Então, conectando esse estudante também com as diversas possibilidades de competência que a gente tem para atuar nesse mundo. Os planejamentos dos projetos, então, a gente fala que é um planejamento conjunto. Nós temos, então, estudantes, mestres e tutores planejando juntos o que vão acontecer nos projetos. Os estudantes, então, a gente tem que garantir que isso tem a ver com algo que eles estão interessados e também garantir que os projetos vão desenvolver algo que eles estão necessitando. Então, tem uma intencionalidade de aprendizagem, mas tem também um espaço para criatividade aí dentro. Nós temos uma outra prática chamada roda, que é como se fosse uma assembleia. Então, semanalmente, todo mundo se junta, estudantes, tutores, educadores, e todos os estudantes podem trazer pautas que queiram discutir nessa assembleia. Então, esse é um espaço para a gente conversar sobre problemas que estão acontecendo na escola, sugestões, combinados, regras, eventos, enfim, qualquer coisa que for do interesse do grupo. Tanto o planejamento conjunto quanto a gestão participativa, então as rodas, são momentos de desenvolvimento de várias habilidades. Então, além das habilidades que a gente seleciona para trabalhar em cada projeto, essas são práticas constantes na escola para desenvolver, então, a comunicação, a escuta do outro, a argumentação, enfim, uma série de habilidades. Para apoiar a gente na gestão desses projetos, na gestão dessa aprendizagem, a gente tem, então, uma plataforma chamada Mosaico Digital, que ajuda a gente, então, a perceber quais são as habilidades que já foram trabalhadas, quais as habilidades ainda precisam ser trabalhadas, para a gente conseguir olhar, então, aquele mosaico individual de cada estudante e poder dar o melhor acompanhamento para eles no seu desenvolvimento. Eu queria dar um exemplo rápido para vocês de um projeto. Então, nós desenvolvemos vários projetos ao longo do bimestre. A gente trabalha só com projetos. Então, por exemplo, essa turma que eu vou falar, é o F3, são estudantes de 12 a 14 anos, eles desenvolvem aí 13 projetos, mais ou menos, por bimestre. Então, esse é um exemplo. Eu escolhi esse exemplo pensando assim na lógica de tutor. Eu acho que aqui todo mundo tem interesse por um tema que é congresso. Então, eu escolhi esse projeto porque o tema do interesse era justamente congressos.
Esse interesse ele surgiu quando eu levei um estudante de 13 anos, o Vitor, para falar comigo, apresentar um dos nossos projetos num congresso de educadores. Então ele ficou encantado com o congresso. Ele voltou assim, com os olhos brilhando e contando para todos os estudantes como tinha sido legal aquele congresso. E ele contagiou ali a turma, todo mundo então queria ir num congresso. E eles descobriram que existia um congresso chamado ICLOC Jovem, resolveram se inscrever no ICLOC, foram para o ICLOC super felizes, participaram do ICLOC e voltaram na van. Me chamou muita atenção porque eles voltaram assim, por 1 hora, né? Não é o que você espera de estudantes de 12, 13, 14 anos, voltaram assim, avaliando todas as apresentações que eles tinham vindo, se avaliando, percebendo o que podia ter sido melhor, o que podia ter sido diferente. E falando assim, que pena que na nossa região não tem um evento assim, né? Porque a gente é uma escola rural que fica no interior de São Paulo, lá em Santo Antônio do Pinhal, e eles estavam assim, que pena que lá não tem um evento assim. E eu, como tutora, então, percebendo ali esse interesse deles, já percebi que tinham várias habilidades e competências que a gente podia desenvolver a partir daquilo. Falei, gente, e se a gente organizar um congresso? E eles ficaram, será? Eu falei, acho que dá. E eles toparam. Então, a gente formou a comissão organizadora do CLUI, eu e 7 crianças entre 12 e 14 anos, para organizar um congresso de estudantes. E foi muito bacana, porque assim, a gente teve a oportunidade de trabalhar várias coisas. Então, a primeira coisa, eles fizeram um levantamento de tudo que tinha na escola e tudo que eles iam precisar para o congresso. Eles chegaram à conclusão que eles iam precisar buscar patrocinadores. Então, eles pensaram quais as pessoas da região que poderiam ter algum interesse em patrocinar o congresso. Isso já foi um belo trabalho, porque para perceber qual é o interesse do outro, né? Qual é o interesse de uma pessoa patrocinar meu evento? Qual é o meu interesse no evento? Por que meu evento é legal? Então foi um trabalho bem complexo. E eles fizeram então tabelas, selecionaram as pessoas e fizeram quais seriam o que essas pessoas iam ganhar com isso, né? Tabela de benefícios específica para cada uma das pessoas que eles estavam mandando um e-mail. Então, escreveram esse e-mail e até aí já várias habilidades, né, pessoal? Conseguir adequar a comunicação ao seu público, né? Então, você está pedindo para uma pessoa patrocinar o seu evento, é diferente de você estar falando com um colega, um outro estudante, para ele vir para o seu evento, né? Conseguiram 2 patrocinadores e aí chegamos na parte da divulgação. Então, eles quiseram construir um site, construíram um site do zero, usando o WordPress. E aí, então, várias coisas, competências ligadas aí ao uso da tecnologia, mas também a comunicação. O que eu preciso ter nesse site? O que eu preciso comunicar? Então, construíram esse site, aprenderam a mexer no WordPress, fizeram o site, fizeram algumas chamadas para redes sociais, quiseram usar um aplicativo chamado Canva, então tinha a ver aí com informação por imagem, né? Então um outro tipo de comunicação. Abriram as inscrições usando o Google Forms, então usaram assim, Google Docs, Google Forms, e-mails, tabelas no Excel, tabelas no Word e sempre pensando nessa comunicação. Chegou o dia do evento, então essa é a equipe organizadora do CLUI ali, abrindo o evento. Tivemos a participação de vários estudantes, estudantes super interessados no que eles estavam fazendo na escola. Então, a gente tinha estudantes desde 9 anos ali, a horta hidropônica, eram menininhos de 9 anos apresentando, até o pessoal do ensino médio, ex-estudantes nossos que se formaram conosco e outras escolas. Depois do congresso, então o dia foi muito especial e depois a gente ainda, por umas 2 semanas, a gente ficou avaliando esse congresso. Então os gastos, né, olhando para a nossa planilha de gastos, olhando então para as avaliações, porque a gente pediu a avaliação de todos os participantes. Então, fazendo gráficos sobre, né, como foi, gostou, não gostou, veio da onde. E eles chegaram à conclusão de que foi muito legal e que eles vão querer fazer a 2ª edição. Então o grupo desse ano está já preparando a 2ª edição do CLUI. Como eu disse, pessoal, esse é um projeto, né? Essa turma ela tem 13 projetos por bimestre. Então, voltando um pouquinho lá naquele gráfico, eu acho que fica bem claro várias competências aí dessas gerais que a gente trabalha em um projeto, né? Então, responsabilidade e cidadania, empatia e cooperação, argumentação, cultura digital, comunicação, valorização do conhecimento. Então, eu queria encerrar só falando que eu espero que esse painel possa ajudá-los, assim, que possa inspirá-los a não ter medo de trabalhar com competências e acreditar que trabalhar com competências de uma forma estruturada pode levar a uma grande transformação.